Bom dia, sou o professor Márcio Terra Passos. Vamos começar hoje nossa audioaula da Universidade de Vassouras, da disciplina de Fundamentos de Cirurgia. Nossa aula será Cura das Feridas. O importante dessa aula é que o aluno, no final, deverá aprender sobre cura das feridas, a fisiopatologia, noções básicas, suas características e diferentes estruturas, identificar os fatores que alteram essa cura das feridas e como conduzir o paciente com lesões crônicas. Precisamos entender, inicialmente, que a cura das feridas, ou seja, a cicatrização das feridas, é um evento complexo que tenta levar à restituição da integridade do tecido e o retorno da sua função. Embora todos os indivíduos possam ter característica única de cura, todos os tecidos passam por mecanismos semelhantes a esse processo cicatricial. Então, agora vamos falar um pouco das noções básicas desse processo de cicatrização. Primeira fase da cicatrização é a fase inflamatória, aonde é uma solução de continuidade, quebra-se a integridade do tecido. Então, abre-se uma porta de entrada, o organismo vai perder sangue por aquilo ali e micro-organismos tendem a inocular no tecido. Então, a primeira fase é a fase de hemostasia, onde esse sangramento vai tentar ser cessado, e células de defesa, como neutrófilos, linfócitos e principalmente os macrófagos, vão migrar para essa área por quimiotaxia e tentar a destruição do tecido. Posteriormente a essa fase, inicia-se a fase proliferativa, aonde essa ferida é invadida por um novo estroma. Esse estroma, formado por ácido hialurônico, formado por vasos neoformados, vão dar a origem ao tecido de granulação. Essa fase proliferativa corresponde ao vedamento definitivo da ferida operatória. Finalmente, entramos na fase de maturação, onde a gente vai ter a verdadeira cicatriz. Essa cicatriz ao depósito definitivo do nosso colágeno, principalmente esse colágeno do tipo 1, e a presença de miofibroblastos que iniciam a contração da ferida. A contração da ferida caracteriza a última fase da cicatrização, que é a fase de maturação. Nós temos vários tipos de colágeno. O colágeno tipo 1 é encontrado na pele normal, sendo que a cicatriz tem 80% a 90% do colágeno tipo 1 em relação à pele normal. Então, ele apresenta 80% a 90% da força têncil da pele normal. O colágeno do tipo 2 é encontrado no tecido cartilaginoso e logo no início do processo, quando o fibroblasto é trocado inicialmente pelo colágeno do tipo 2. E o colágeno tipo 3 representa o tecido de granulação. Então, ele caracteriza o tecido de granulação. Então, a gente vê nesse slide que há uma confusão, uma confluência entre as três fases. No momento que se divide, termina uma fase e começa a outra fase. Então, a gente mostra nesse slide os fibroblastos, a saída dos fibroblastos na forma de fibronectina, o colágeno tipo 2, que apareceu inicial, sendo trocado, sendo feito uma troca natural pelo colágeno do tipo 1, que vai dar força tensional da pele normal. Mostrando mais uma vez a presença das células agudas da fase inflamatória, neutrófilos, macrófagos, linfócitos, tá? Os fibroblastos fazendo um pico também no início da fase inflamatória, depois ele cai, seria o aparecimento posterior dos colágenos. E aqui esse slide mostra a presença do macrófago como a única célula presente em
todas as fases da cicatrização. O macrófago é a verdadeira célula da cicatrização. Entre os tecidos específicos, ou seja, todos os tecidos apresentam essa fase normal, essa fase fisiológica da cicatrização, mas alguns tecidos apresentam algumas peculiaridades. Por exemplo, a falha de cura do trato gastrointestinal resulta em decência, ou seja, fístula, extravasamento da secreção intestinal para a fórmula da luz, com importante morbidade e mortalidade. Enquanto que o excesso de cicatrização pode levar à estenose. Temos algumas peculiaridades, como a submucosa é a camada que confere a maior resistência à tração. Então, o ponto nessa sutura deve interessar as submucosas. A serosa, que apresenta uma cicatrização muito mais rápida para impedir que haja extravasamento para fora da luz. Entre outras estruturas importantes, nós temos o osso. Quando o osso fratura, há extravasamento de sangue, de restos de células. Essa fase, elas começam a se liquefazer e são envolvidas, são penetradas por uma nova formação vascular. Essa nova formação vascular nesse tecido ósseo fraturado é muito parecido com tecido de granulação e dura em torno de 4 a 5 dias, e a gente chama isso de fase do calo mole. Posteriormente, vai havendo mineralização desse calo mole, inicia-se a fase do calo duro, que é a formação do osso propriamente dito, que leva de 2 a 3 meses. A cartilagem, diferente do osso, apresenta uma vascularização muito ruim, muito tênue, e o processo cicatricial é muito ruim e depende diretamente da profundidade da lesão. Por isso que as lesões profundas de cartilagem cursam muito com necrose, e mesmo as lesões superficiais podem deixar grandes defeitos. Os tendões, como todos sabem, eles são estruturas que unem o músculo entre eles ou unem o músculo entre o osso. Ele tem uma função que ele ajuda a estabilizar e contrair essa musculatura. Então, as lesões dos tendões apresentam uma cicatrização deficitária, principalmente em relação à sua vascularização, ou seja, tendões mais mal vascularizados vão apresentar chance de retorno das suas funções bem menores em relação ao tendão normal. Os nervos apresentam as lesões são muito mais complexas devido à própria função especializada do tecido neural. Eles tentam, entre outras coisas, a uma migração e conexão das extremidades nervosas que foram fraturadas de um coto para o outro coto. Nem sempre isso é possível em toda a sua integridade. E a principal característica das feridas fetais são a ausência da formação de cicatriz. Isso é um ponto muito importante. Em relação à classificação das feridas, a ferida é classificada em 3 intenções: primeira, segunda e terceira intenção. A primeira intenção é quando aproximamos, no momento da lesão aguda da pele, aproximamos as bordas da ferida. Isso facilita a cicatrização. Ou seja, a cicatrização de primeira intenção é quando há uma aproximação das bordas da ferida a fim de facilitar a sua cicatrização. Já na cicatrização de segunda intenção, essas bordas não são aproximadas, permanecendo distantes. Essa ferida vai ser
preenchida por um novo estroma que caracteriza o tecido de granulação. Esse tecido vai preenchendo do fundo da ferida até em relação à sua parte mais superficial. A pele vai mandando pseudópodos e vai fazendo prolongamentos pelos seus queratinócitos que caracteriza a epitelização desse tecido. Finalmente, temos a cicatrização de terceira intenção ou primeira intenção retardada. É aquela ferida que, por algum motivo, você a deixou aberta com as bordas afastadas para a cicatrização de segunda intenção. Posteriormente, quando é controlado aquele dano, quando já existe o tecido de granulação, você reaproxima tardiamente os bordos da ferida. Por isso que a cicatrização de terceira intenção é também denominada primeira intenção retardada. Em relação aos fatores que influenciam a cura das feridas, eu tenho várias etiologias, ou seja, várias localizações. Elas podem ser sistêmicas, relacionadas com as doenças sistêmicas do paciente, como anemia crônica, o diabetes mellitus, câncer, imunossupressão. Temos os fatores locais, que são queimaduras, pressão levando a hipofluxo, infecção local, traumatismo, e os fatores regionais, por exemplo, a ausência de fluxo por microangiopatia do paciente diabético ou mesmo neuropatia no paciente diabético. Entre outros fatores, agora a gente falando mais de cada um desses fatores, a idade avançada é um fator que leva a muitos cirurgiões a acreditarem que o envelhecimento produz alterações fisiológicas intrínsecas que resultam em cura retardada ou prejudicada das feridas. Mas muitos desses trabalhos mostram que não é levado em consideração as doenças subjacentes que esse paciente apresenta, que muitas das vezes é a causa principal do déficit de cicatrização. Baixa tensão de oxigênio tem um efeito profundamente deletério sobre todos os aspectos da cura das feridas. Fibroplasia, embora estimulada inicialmente pelo ambiente hipóxico do trauma local da ferida, é significativamente prejudicado pela hipóxia prolongada desse tecido. Não há dúvida nenhuma que a hiperperfusão é o fator determinante final que leva ao déficit de oxigenação e nutrição das feridas. A isquemia do tecido é o principal fator hoje para a decência da sutura. Se não há nutriente, essa sutura vai se abrir. A anemia é um fator que inicialmente acreditava-se ser também muito deletério. Hoje sabe-se que ela é muito menos deletéria nos pacientes que são normovolêmicos. Então, o paciente tolera muito bem uma anemia até moderada, ou uma anemia mais importante, mas desde que seu hematócrito seja superior a 15%. Então, a hipovolemia é o principal fator da decência da minha cirurgia. Grandes doses ou uso crônico de glicocorticoides reduzem a síntese do colágeno e a resistência da ferida. O principal efeito dos esteroides é inibir a fase inflamatória da cura da ferida. Quanto mais forte o efeito anti-inflamatório do composto esteroide usado, maior é o efeito inibitório sobre a cura da ferida. Além de outros fatores, que o esteroide em uso crônico, doses elevadas, pode levar à imunossupressão e pode levar à disfunção importante da suprarrenal. Diabetes mellitus
é o mais bem conhecido dos distúrbios metabólicos que contribuem para as taxas aumentadas de infecção e também deiscência, falha da cura da ferida ou da cicatrização. O diabetes causa doenças de grandes e principalmente pequenos vasos, levando à hipoxemia e à descência da sutura. Uremia também foi associado à cura prejudicada das feridas, diminuindo principalmente a síntese do colágeno. O estado nutricional é um fator já conhecido há muito tempo, que influenciam negativamente a cicatrização das feridas. Depressão proteica, ultrapassando 15%, principalmente 25% do peso corporal num período curto, leva à deiscência dessas suturas. Alguns aminoácidos, principalmente a arginina e glutamina, têm um papel importantíssimo nessa cicatrização. Déficit de vitamina C aumenta muito a incidência de infecção, valendo salientar que a hipervitaminose C não causa uma resistência à infecção, e sim o contrário. A hipovitaminose aumenta a incidência da infecção. Assim como a vitamina A aumenta a resposta inflamatória e déficit de oligoelementos acaba diminuindo sensivelmente a síntese do colágeno. Infecção também é um fator conhecido. Acreditou-se há muito tempo que a infecção era o principal fator de descência da sutura. Hoje sabe-se que não, que a principal causa de descência de sutura é a hipoxemia. Porém, a infecção contribui muito para um prejuízo na cicatrização da ferida, principalmente em feridas que usam próteses, como prótese de mama em mamoplastia, próteses inguinais, como uma tela. A infecção acaba você sendo obrigado a retirar essas próteses. Lembrando, como na aula passada, existem fios multifilamentares. Esses fios multifilamentares podem ser colonizados e levando à sua destruição precoce com diminuição rápida da sua força têncil, levando à formação de hérnias devido à descência da sutura. Feridas crônicas são definidas como feridas que deixaram de prosseguir através de um processo ordenado de cicatrização, perdendo a sua função. A maioria das feridas que não se curou em um intervalo de 3 meses é considerada crônica. Os fatores que levam à cronificação de uma ferida são todos aqueles fatores que alteram a cicatrização da ferida, como já dito anteriormente. Entre eles, má perfusão, má oxigenação e um processo inflamatório excessivo causado por várias coisas, entre eles por trauma de repetição. Uma das grandes complicações da lesão crônica é sua transformação maligna, que que tem um epônimo chamado úlcera de Marjolin, que é o carcinoma de células escamosas que aparece na borda dessas lesões. Pode aparecer em qualquer lesão crônica, queimadura, lúpus, úlcera angiodérmica, várias lesões crônicas. Uma das feridas crônicas mais comuns são as úlceras arteriais isquêmicas, aonde há uma diminuição do suprimento sanguíneo em determinados órgãos, principalmente membros inferiores, o que caracteriza uma claudicação intermitente inicial. O paciente anda, sente dor nos membros e ele é obrigado a parar. Já já ele passa a ter dor em repouso. Normalmente essa dor é intensa, começa a haver aparecimento de lesões tróficas, que são as lesões ulceradas, a pele fica esbranquiçada, pálida, perda da pilificação e fica fria. O tratamento básico das lesões, óbvio, com tratamento local, controle da infecção local, mas o principal tratamento é restabelecer o suprimento sanguíneo para esse órgão.
seja através de procedimentos cirúrgicos, seja através de procedimentos medicamentosos que estimulem a formação de circulação colateral que vá nutrir esse membro. As úlceras de estase venosa são devidos ao acúmulo de sangue no membro, ou seja, uma dificuldade do retorno venoso, aonde eu faço uma estase importante, um aumento dessa pressão introstática, levando a um processo inflamatório local dessas vênulas e o aparecimento dessas úlceras. A grande característica dessas lesões é a presença da bota ocre, que é um acúmulo de hemosiderina no local da lesão, com perda da gordura cutânea. Como vemos nessa foto mais baixa, o membro fica bem enecrecido, então a hemosiderina deposita nessa área, ele faz uma discreta atrofia da gordura por baixo, então você nota que o membro ali fica mais fino. O tratamento é feito local também, com controle da infecção, desbridamentos curativos, mas principalmente melhora do retorno venoso, com tratamento medicamentoso e tratamento compressivo, como meias elásticas e drenagem postural. As feridas diabéticas é uma evolução que ocorre nos pacientes com diabetes de longo prazo. Ocorrem principalmente pela microangiopatia, podendo estar associado também à macroangiopatia, mas o principal fator desencadeador é a neuropatia. O paciente perde a sensibilidade, então ele faz pequenas lesões, não vê aquelas lesões, e aquelas lesões, devido ao hipofluxo, devido às doenças associadas do diabetes, eles predispõem à infecção e um aumento crônico e progressivo. O principal tratamento da ferida do pé diabético corresponde à sua prevenção, que é o controle glicêmico criterioso desses pacientes, impedindo as lesões mais agudas e principalmente os cuidados locais com o membro inferior. Tá? E outras partes do diabético também, mas principalmente os membros inferiores, com uso de calçados, cuidado no corte de unha. Quando você já tem a lesão trófica, ou seja, a solução de continuidade, se tiver necrose, se tiver infecção, o prognóstico é mais reservado, necessitando de grandes desbridamentos e, eventualmente, de amputação do membro. As úlceras de decúbito de pressão normalmente acometem pacientes acamados durante muito tempo, onde as eminências ósseas ficam em contato e são comprimidas no leito, onde o paciente tiver, principalmente região occipital, região torácica, cóccix, calcâneo, cotovelo, ou seja, eminências ósseas. A teoria é multifatorial, mas a grande complicação, o grande fator que leva a isso é a hipoxemia compressiva. Aqui a gente mostra as lesões, o principal tratamento é a prevenção também, com mudança de decúbito horária, no mínimo de 2 em 2 horas para esse paciente, evitando a compressão por muito tempo. Quando você já tem necrose, infecção, o tratamento é desbridamento. Você retirar essas áreas necróticas, tratar essa infecção satisfatoriamente, tanto localmente quanto antibiótico, para tentar melhorar isso. E com a resolução desse processo necrótico infeccioso, ou seja, nós temos só uma cicatrização de segunda intenção, pode-se fechar essa ferida, transformando essa ferida de segunda intenção em uma ferida de terceira intenção. Finalmente, fizemos uma aula um pouco mais sucinta do que o normal, que é uma aula menos expositiva para vocês. A referência para vocês é o Schwartz, que é o nosso tratado de cirurgia. O capítulo 9 não é o capítulo todo, vai até da página 209 a 226. A parte de cicatrização, vocês podem olhar tanto no Schwartz, quanto no Seibos, quanto no Hobbes, no livro-texto de vocês. Obrigado pela atenção de vocês e um bom estudo para vocês.